Fala, meu povo, tudo bem? Hoje a gente vai ver aqui uma short story em inglês. O que é uma short story, para quem não sabe? É uma história curta. Essa história aqui eu chamei de The Invitation. Na verdade, eu peguei essa história num fórum que ela foi votada como uma das histórias mais assustadoras lá desse fórum, né? Não sei se ela tá colocada lá como uma história real, não sei se aconteceu de fato, vocês vão me dizer, vocês acham que isso aconteceu. Ela aconteceu teoricamente nos Estados Unidos e a gente vai, o intuito desse vídeo é fazer com que vocês aprendam inglês enquanto se divertem com uma história legal, com uma história interessante, e eu vou dar dicas aqui de pronúncia, de vocabulário, de expressões, né, de contexto cultural, enfim, tudo que eu puder explicar aqui, passar de conhecimento para vocês, eu vou passar e a gente vai fazer o seguinte, ó, a dinâmica vai funcionar assim. Eu vou primeiro ler a história para você já ter a história do que acontece na sua cabeça e depois a gente vai passar trecho a trecho da história e pegando os comentários e fazendo as observações, pegando as marcações de tudo que eu separei aqui para passar para vocês, tá? Então, primeiro, vou ler a história, depois a gente volta e passa ali, faz o passo a passo da história com mais detalhes, tá bom? Vamos começar? Vocês estão prontos? Então, bora. The Invitation. About 7 years ago, I got an invitation to attend a dinner party at my cousin's house. I have a pretty large family, and I had never actually seen this particular cousin before. I had only ever spoken to him on the phone, but I was curious to finally meet them. The invitation had an address that I didn't know, and the GPS was unfamiliar with it too. It was in one of those areas where Google Maps doesn't work properly because of poor phone reception, so I had to use an old-fashioned paper map. I marked the location on the map, tried to get a sense of where I was headed, and set off in my car. As I was driving, I started to notice how far I'd traveled into the countryside, away from civilization. I saw trees, farms, and fields passing by. Just trees, farms, and fields, and more trees, more farms, and more fields. Where the hell am I going? I thought to myself. I'd never ventured out so far in that direction before. I drove for quite a long time trying to locate the address I had marked on the map. The thing is, in this area, a lot of roads don't have names, or the names aren't clearly marked by road signs. I just had to try to match the layout of the streets to the layout I could see on the map. I finally found a place at a location that looked like the one I had noted on my map. I was pretty sure this was the right spot, so I parked and got out of the car. Approaching the house, I noticed how dull and dreary it looked. It was completely covered in leaves, branches, and overgrown trees. This can't be it, I said to myself. But as soon as I walked onto the rocky driveway, my aunt and uncle came out to greet me. They seemed excited and welcoming. Hello, hello, come in, they said, beckoning me inside. Walking into the house, I asked where my cousin was. Answering immediately, one of them said, "Oh, he just went to run a few errands. He should be back later." I waited in their kitchen and we spent a couple of hours talking about my mother and my family. After dinner, we played an enduring game of Uno. It was surprisingly fun and competitive. My aunt in particular seemed delighted to be playing. When we finished the game of Uno, it was almost dark and there was still no sign of my cousin. My aunt and uncle assured me that he'd be back anytime soon. Despite what they said, I decided that I had to leave. As my GPS just wasn't working, I asked my aunt and uncle the most efficient way to get to the highway. They gave me a puzzled look. "But we thought you were staying the night," they said. I told them I couldn't because I had work the next day, and I couldn't afford to miss another day. "It's much better if you leave tomorrow morning. Trust us, you'll get lost," they said. I shrugged it off and told them not to worry. "Don't worry, I've got a pretty good sense of direction. I could find my way out of the Sahara Desert." Looking aggravated, they strongly advised me to stay the night for my own sake. Their body language was weird too, as they became more serious and insistent.
My uncle stood shaking his head, and my aunt began to move about the place, picking up a set of keys to unlock what I assume was a spare bedroom. At this point, I was getting annoyed and irritable. I sighed. Fine, I'll stay the night then. But I have to get up very early for work, I said. Both of them seemed strangely ecstatic that I was staying the night. As soon as they went out of the room to get bed sheets and pillows, I ran out of the door, got in my car, and hastily pulled away. I know it was rude, but I suddenly felt the urge to get out of there. Quickly. It seemed to take me ages, but I finally find my way back to the main highway. I got home several hours later than I expected. It was after midnight and I didn't want to wake my parents up. Climbing over my fence and entering the back door, I noticed that the kitchen lights were on. As soon as I took my first step through the door, I saw my mom sitting there, looking impatient. "Where have you been?" she asked. "I was at Aunt Deborah's, I told you," I replied. "Then why did she call saying you never arrived?" To this day, I still have no idea who I visited. The end. Certo? Olha, vou te falar, viu? Que história, viu? Que história. Vamos lá? Vamos destrinchar agora? About 7 years ago, I got an invitation to attend a dinner party at my cousin's house. Certo? Nada demais, né? I have a pretty large family. Eu tenho uma família muito grande. And I had never actually seen this particular cousin before. Eu nunca tinha visto esse primo específico antes. This particular cousin, aqui ó, que tá em amarelo, é esse, o particular é de particular, né? Esse primo em particular. Esse primo em específico. Então tem uma família grande. E na realidade, eu nunca vi esse primo especificamente. Essa é a ideia do que ele está falando. I had never actually seen this particular cousin before. Isso acontece, né, pessoal? Aquela história, família muito grande, tem uns primos, cara, que você escuta sua mãe falar, mas às vezes você nem sabe quem que é o cara. Você nem conhece, você nunca, né? Você ouviu história, tudo, mas às vezes é muito distante e você não viu. Isso acontece muito. Principalmente nos Estados Unidos, assim como no Brasil, um país muito grande, famílias grandes, acontece bastante, tá? Então isso é possível. I had only ever spoken to him on the phone. Eu só tinha falado com ele por telefone. Esse spoken aqui, pessoal, é o passado particípio do verbo speak. Speak de falar, né? Falar, conversar. Então, I had only ever spoken. Esse falado, né? Então, falar, particípio falado. No inglês é speak, né? Então, a gente tem speak, falar. Spoken, falado, né? O particípio de speak. I had only ever spoken to him on the phone. But I was curious to finally meet them. Mas eu estava curioso para conhecê-los. Então, tinha falado por telefone, mas estava curioso para conhecer. Aqui só toma cuidado com a pronúncia, tá? Essa palavra curious. Porque é o seguinte, ó. Curious. Muita gente fala curious. Curious. Então é curious. É um é um som de Esse O, o S no final, é um som de Curious. 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 Que vira curious. Curious. But I was curious to finally meet them. Certo? The invitation had an address that I didn't know, and the GPS was unfamiliar with it too. Então, aqui ele usou, primeiro, né? Ele fala que o convite tinha um endereço que ele não conhecia e o GPS também não conhecia. Para não falar conhecia duas vezes, como a gente usou no português, ele falou, tinha um convite, o convite tinha um endereço que I didn't know, então que eu não conhecia, ao pé da letra é I didn't know, e o GPS estava o quê? Unfamiliar. O familiar é de estar familiarizado, de uma coisa que é familiar mesmo, é igual no português. O unfamiliar é não familiarizado. Então, ao pé da letra é como se fosse assim, né? O convite de um endereço que eu não conhecia e o GPS também não estava familiarizado.
And the GPS was unfamiliar with it too. Tá? It was in one of those areas where Google Maps doesn't work properly. Então, foi uma daquelas áreas, né, onde o Google Maps não funciona properly. Quando algo não funciona corretamente, adequadamente, propriamente no sentido de proper de correto, adequado. Então, onde o Google Maps não funciona da maneira que ele deve funcionar, properly. Because of poor phone reception, so I had to use an old-fashioned map. Então, o celular não funciona devido ao sinal ruim do telefone. Tá? O sinal do telefone eles chamam de reception. Reception de recepção. É a recepção, o recebimento do sinal. O telefone precisa do recebimento do sinal para funcionar. Tá? Então, eles chamam de phone reception. Se alguém perguntar para você, no contexto de telefone, está claro que na conversa ela está falando de telefone, what's your reception? Então, isso é comum, né? A pessoa fala assim, ó, por exemplo, ó, I have a really bad reception. Eu tenho a really bad reception. Tô com uma really bad reception. Tô com uma recepção muito ruim. O que é uma recepção muito ruim? É um sinal muito ruim. Então a pessoa está tentando te ligar, você fala, cara, a gente não vai conseguir falar agora, posso falar depois? Porque I have a really bad reception. Então, cara, meu sinal aqui está muito ruim. É isso aqui que você está falando. Então o Google Maps na história não funcionava por conta disso aqui. Because of poor phone reception. Então ele teve que usar o quê? A old-fashioned paper map. Um mapa de papel antigo, que é old-fashioned, no sentido de antigo, né? Quando alguém é old-fashioned, eu falo, meu pai é old-fashioned. Ela é antigão, antiquado, né? Ela é mais raiz, né? O pessoal fala raiz e tal. Old-fashioned. Tá? Né? Tá nessa situação que não está funcionando nada, ele pega um mapa de papel ali, old-fashioned. I marked the location on the map, tried to get a sense of where I was headed, and set off in my car. Então, ele marcou no mapa, pum, é aqui que eu tenho que ir. E tentou ter uma ideia. Try to get a sense where I was headed, para onde eu estava indo. Tá? O headed é de ir. Eles usam isso para ir. Tá? É uma alternativa para falar go. Where I was going, where I was headed. Tá? E parti no meu carro, and set off in my car. As I was driving, I started to notice, eu comecei a perceber, eu comecei a notar. I started to notice. Enquanto eu dirigia, comecei a perceber o quão longe havia viajado no campo, longe da civilização. Então, I started to notice, ele estava dirigindo, começou a perceber, começou a se dar conta que ele estava indo para o meio do mato, né? Countryside é campo, não é cidade do interior não, tá? Tem algumas escolas, professores que ensinam que countryside é interior, não é. Countryside é mato, é fazenda, é roça. Ele estava indo para o meio da roça. Então, conforme eu fui dirigindo ali, I started to notice, comecei a notar, a perceber. Tanto é que ele está indo para a roça que não tem sinal, não tem, né? Cidade do interior tem sinal. Se é uma cidade só pequena ou uma cidade do interior, mesmo que não seja tão pequena, você tem um sinal, não vai acontecer tudo isso, né? Então, countryside, roça, mato. I saw, então ele está indo nesse cenário e ele fala assim, ó, I saw trees, farms and fields passing by. Vi árvores, fazendas e campos passando. Passing by, passando. Então aquela coisa, né? Tá na estrada e vai vai passando árvore, fazenda, campo. E ele repete. Apenas árvores, fazendas e campos. E mais árvores, fazendas e mais campos. Né? Passing by, aquela cena das coisas passando. Então esse passing by é de passar por você, tá? Where the hell am I going? Para onde, né, diabos eu tô indo? Where the hell am I going? I thought to myself. Pensei comigo mesmo. Então, I thought to myself, eu pensei comigo mesmo. I thought to myself. Tá? E aqui só uma coisa, ó. Thought
termina em T. Thought. É o T aqui do thought. Então, thought. Aí você tem outro T aqui na sequência. To. Então você tem thought to. Thought to. Fica muito difícil, eles competem. Então, normalmente, os sons que competem no inglês, você unifica em um só. Então, 2 T's viram um só. I thought to myself vira I thought to myself. I thought to myself. Where the hell am I going? I thought to myself. Tá? Não dá para falar com naturalidade I thought to myself. I thought to myself. Não existe isso. I thought to myself. Além de ficar não natural, fica uma coisa artificial, também fica difícil. É mais fácil você emendar. Então vamos facilitar a vida. I thought to myself. I'd never ventured out so far in that direction before. Então ele falou, para onde que eu tô indo? Pensei comigo mesmo. Eu nunca tinha me aventurado tão longe nessa direção. Ele nunca tinha ido tão longe pro meio do mato assim como ele estava indo. Ele se deu conta disso. Sem sinal, sem mapa. É todo um cenário, né? À noite. Então tá aqui. I drove for quite a long time. Dirigi por bastante tempo. Aqui é o seguinte, pessoal. Long time é bastante tempo. Muito tempo. O quite, ele enfatiza. Então ele não está necessariamente na tradução. O que é? Porque o quite, ele é também um bom. É um pouco redundante, né? Pra gente. É como se eles falassem assim, ao pé da letra. Eu dirigi por um bom tempo. É mais ou menos isso. Ou seja, ele está reforçando. O quite, ele não está sendo redundante aqui no inglês. Ele está dando uma intensidade que ele dirigiu pra caramba. Então, eu dirigi bastante tempo pra caramba. É como se ele estivesse falando isso, né? A gente não fala assim. Então, a gente traduz, a gente interpreta como dirigir bastante tempo. Né? Se você quiser colocar uma outra interpretação, dirigir um bom tempo, dirigir por um baita tempo, enfim. Mas é isso que ele está expressando. I drove for a quite, enfatiza, a long time. Né? Acaba virando meio que uma expressão para dizer por muito tempo. E deixa claro pra gente que ele tá querendo dizer, cara, andei muito, andei. I drove for a quite long time. Trying to locate the address I had marked on the map. Então ele dirigiu muito tentando localizar o endereço que ele tinha marcado no mapa. Marcou no mapa de papel e falou, eu preciso chegar aqui. E ele dirigiu, ou seja, ele estava longe, né? The thing is, in this area, a lot of roads don't have names. Então, o que ele está falando é o seguinte, né? Esse the thing is, o problema é que, a questão é que, nessa área, muitas estradas não têm nomes. Então, esse the thing is é muito comum. The thing is é quando você vai fazer uma objeção, né? Então, dirigir para caramba, só que é o seguinte, esse só que é o seguinte, the thing is. Mas o problema é que, the thing is. A questão é que, nessa área, muitas estradas não têm nomes. The thing is, in this area, a lot of the roads don't have names. Or the names aren't clearly marked by road signs. Ou os nomes não estão claramente marcados, clearly marked, por sinais de trânsito, né? By road signs. I just had to try to match the layout of the streets to the layout I could see on the map. Então, ele tentou combinar, né? Que é esse try, tentar, to match. Match é de casar. Tentou casar. Eu tenho uma coisa marcada no meu mapa, eu estou olhando para a estrada, eu estou tentando casar o contorno, combinar o contorno, o traçado, né? Que é o layout, né? O layout do mapa, com o que está aqui na estrada, com o que está aqui nas ruas. I just had to try to match the layout of the streets. E aqui tem o seguinte, ó. Try, a gente falou do som ali, 2 sons competem, né? Aqui eles não estão competindo. Aqui você tem try to match. Então você tem o try, termina em Y, depois to e depois match. O que vai acontecer? Para você ter cadência, né? Ter um ritmo, você não vai falar assim, I just had to try to match. I just had to try to match. Tem até o outro to aqui que a gente pode trazer para a história, né? To. Só lembrando que esse to também, pessoal, a gente fala to, mas você não vai falar to. Ele tem um som de t. I just had to try
I just had to try. Ó, had to try. I just had to try. Tá vendo? Escuta, ó. Presta atenção no to. Esse to aqui entre o had e o try. I just had to try. De novo. I just had to try. Escuta bem. Última vez. I just had to try. Aí vem de novo to. I just had to try to match. I just had to try to match. Aí vira try to match. Se transforma em try to match. Try to match. Ele vira um som de ra. Então o to ele tem essas variações. Tem hora que ele é um had to try. Tá vendo? Had to try. E aqui, try o quê? Try to match. Try to match. Não tem problema você falar I just had to try to match. Não tem problema. Eu não quero que você fale rápido. Eu quero que você encaixe os sons e entender que esses sons existem, eles falam assim, e você tem que saber, não necessariamente para você falar assim, mas para você entender quando o cara do outro lado falar e você entender o que ele está falando. Senão você fica naquela, putz, eu não entendo o que esse cara está falando. Ele fala rápido demais. Pode ser que ele fale, pode ser que ele está simplesmente adaptando o som para encaixar uma palavra na outra, tá? Então essa frase é muito boa porque ela traz essas variações aqui do to, né? I just had to try to match. Eu vou ler a frase inteira agora, ó. I just had to try... Presta atenção. Vem aqui comigo, ó. Não perde o foco. Vem comigo, ó. I just had to try to match the layout of the streets to the layout I could see on the map. Muito bem? Vamos lá. Vamos pegar aqui o que está acontecendo, que ele está chegando na casa do tio. Meu Deus. I finally found a place at a location that looked like the one I had noted on my map. Então, finalmente encontrou um lugar parecido com o que ele havia anotado no mapa. Chegou lá e falou, ó, acho que é aqui. I was pretty sure this was the right spot, so I parked and got out of the car. Eu tinha muita certeza. Pretty sure, muita certeza. Eu tinha bastante certeza, tá? O pretty, ele também enfatiza, né? A certeza é o sure e I was pretty sure. Eu estava bastante certo de que aquele era o lugar correto, né? Que era o lugar que eu estava procurando. I was pretty sure. Approaching the house, ao me aproximar da casa, I noticed how dull and dreary it looked. Percebi como ela era monótona e sombria. Esse approaching, pessoal, tá com ing, né? Ao me aproximar da casa. Então, é uma forma de começando, né? Quando você começa frases, você usa ele no ing. O ing a gente aprende que é o gerúndio. Então, I am approaching the house. Nessa frase, I am approaching the house, eu tô falando assim, eu estou me aproximando da casa. Aqui eu estou usando uma frase diferente. Eu estou, I am. É uma coisa que eu estou fazendo. I am approaching the house. É diferente. Aqui eu estou contando uma história que eu estou falando assim, ó. Approaching the house. Ao me aproximar da casa, eu percebo como ela... Eu estou narrando. Então aqui eu estou usando ing, mas não faz sentido eu falar assim... Aproximando da casa, eu percebo? Não. Ao me aproximar da casa, eu percebo. Entendeu? Interpretação. As palavras não têm necessariamente... approaching quer dizer que é gerúndio, quer dizer que é aproximando, então você tem que se virar e colocar aproximando na tradução. Aproximando da casa... Não é isso. Não faz sentido. Vamos entender o contexto. Approach, onde que está sendo usado? Qual é a forma? Qual é o contexto? É diferente, tá? Então, vamos lá. It was completely covered in leaves, branches and overgrown trees. Estava completamente coberto de folhas, galhos e árvores altas. Completely, completamente. Muita gente tem dificuldade de falar isso, tá? Essas palavras assim com LY no final. Você pega a palavra, a base é isso aqui, né? Complete. 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 Então, só toma cuidado para não falar complete. Muita gente fala complete. 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 E aí você fala o LY. Completely. 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 Ele vira completely.
It was completely covered in leaves, branches, and overgrown trees. This can't be it, I said to myself. Não pode ser isso, né? Ele falou para si mesmo. Não pode ser aqui. Não pode ser aqui que eu cheguei, né? Tudo isso para chegar aqui. But as soon as I walked onto the rocky driveway, my aunt and uncle came out to greet me. Mas assim que eu entrei na calçada rochosa, aquela calçada cheia de rochas, os tios dele vieram cumprimentar, né? Came out to greet me. O greet, pessoal, é de cumprimentar, de falar oi. Por isso que tem os greetings, né? Quando você aprende no inglês os greetings, que é olá, como vai? Tudo bem? Bababá. Hello, hey, what's up? Greetings. Então eles saíram, came out, saíram, né? Eles vieram, eu coloquei ali como vieram me cumprimentar, né? Porque é came out to greet me. Vieram me cumprimentar. They seemed excited and welcoming. Eles pareciam animados e acolhedores. Excited, animados, empolgados e welcoming, acolhedores. Welcoming vem de welcome. Pessoas que recebem, que são calorosas, welcoming. Hello, hello, come in, they said, beckoning me inside. Então, olá, entre. Já foi colocando o menino para dentro. Walking to the house, I asked where my cousin was. Então, entrando na casa, perguntei onde estava meu primo. I asked where my cousin was. Perguntei onde estava o meu primo. Answering immediately, one of them said. Respondendo imediatamente, um deles disse. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Imediatamente. Immediate, que é imediato. Immediate. Immediately, imediatamente. Então, immediate e li. Immediately. Answering immediately, one of them said. Essa aqui é boa, essa aqui é muito boa. Oh, he just went to run a few errands. He should be back later. Ele só foi fazer algumas coisas, tá? Isso aqui é uma expressão, pessoal. To run a few errands. Essa expressão, tudo que está destacado aqui em amarelo, quer dizer fazer algumas tarefas, fazer algumas... pode ser tarefas, pendências, no sentido de fazer atividades. Ele foi cumprir algumas coisas ali, foi no correio, foi na padaria, depois foi lá para medir o terno que ele precisava, foi pegar a roupa não sei aonde, precisou passar na casa de não sei quem. To run a few errands. Fazer algumas coisas, de uma maneira geral, né? Ele deve voltar mais tarde. I waited in their kitchen and we spent a couple of hours talking about my mother and my family. Eu esperei na cozinha deles e a gente passou algumas horas ali conversando sobre minha mãe e minha família. Aqui é o seguinte, ó, we spent a couple of hours. Passamos. Spent é de passar, no sentido de dinheiro pode ser de gastar. Aqui, quando está falando de horas, passamos. We spent, nós passamos, a couple of hours. Isso aqui é muito comum, essa expressão. A couple of hours, tá? Que vira a couple of hours. A couple of hours. Repete comigo, ó. A couple of hours. Isso aqui é uma coisa que muita gente erra. E se torna mais difícil de falar. A couple of hours. Primeiro que aqui é o seguinte, ó. Couple. Couple. Tem a língua, vai lá no céu da boca, ó. Ponta da sua língua. Aqui no céu da boca. Couple. Couple. A couple of hours. Esse off, pessoal, é o seguinte, ó. Até para esclarecer para vocês. A gente tem no inglês o off, que é of, e tem o off, do on. Ligar, desligar, né? Off, desligado. 2 Fs a gente fala off. Off. Som de F mesmo. Off. Então é on e off. Esse of aqui é of. É um som de V. Então você não fala off, você fala of. Tá? Quando ele entra no meio da frase, claro, você não vai falar of hours, mas você vai falar we spent a couple of hours. Então vira a couple of hours. Of hours. Então a frase fica assim, ó, presta atenção. Vem comigo, ó, zoom. Zoom, garotinho. I waited in their kitchen and we spent a couple of hours.
I waited in their kitchen and we spent a couple of hours. De novo, repetição, ó. I waited in their kitchen and we spent a couple of hours. Bom, ficou ali na cozinha, falando sobre a família, a mãe dele, tá aí tudo certo, né? After dinner, we played an enduring game of Uno. Depois do jantar, jogamos um jogo longo de Uno. Aqui é legal a imagem do Uno, né? Aquele jogo que nunca acaba. Quem já jogou Uno aí e nunca acabou o jogo? Nego faz complô pra acabar com quem tá com pouca carta. Tem todas aquelas intrigas e o jogo nunca acaba, ninguém ganha. Isso é an enduring game of Uno. Então, algo que é enduring é aquele jogo de Uno que nunca acaba. Ele é longo, ele é enduring. It was completely... Nossa, sou completamente dislexo, gente. It was surprisingly fun and competitive. Foi surpreendentemente divertido e competitivo. My aunt, in particular, seemed delighted to be playing. A minha tia, em particular, em especial, você pode até colocar, especialmente a minha tia, parecia encantada por estar jogando. Delighted. When we finished the game of Uno, it was almost dark and there was still no sign of my cousin. Presta atenção aqui, ó, antes de entrar ali no there was still. All of, que a gente acabou de falar, ó. Eu vou ler, vocês vão pegar o som de V e como ele conecta com as palavras. When we finished the game of Uno, it was almost dark and there was still no sign of my cousin. No sign of my cousin. Aqui, ó, esse trecho aqui, ó. No sign of my cousin. Toma cuidado para não falar no sign of my cousin. No sign of my cousin. No sign of my cousin. Escuta. No sign of my cousin. Sign of my cousin. Então, quando eles terminaram o jogo, estava quase escuro, ainda não havia sinal, né? Não tinha sinal do primo. There was still no sign. Ainda não havia sinal. There was still no sign. Ainda não havia no sentido de existir. There was still. My aunt and uncle assured me that he'd be back anytime soon. Os meus tios me garantiram que ele voltaria em breve. Esse voltaria tá aqui, ó. He'd be back, tá? É difícil de pegar isso na escuta, né? Porque o D ali do he é tão sutil que é complicado, mas você pega pelo contexto. Eles me garantiram que ele, o quê? He'd be back anytime soon. Que ele voltaria. Fica óbvio, né? Mas o que está escrito aqui é he would be back. Então tá aqui, ó. Esse he'd be back é he would be back. Esse would, ele é jogado para dentro do he. Então fica he'd be back, tá? É difícil de pegar às vezes pelo som, mas você pega, se não pegar pelo som, pega pelo contexto da frase da história, né? Tá esperando o primo voltar. Os meus tios me garantiram that he'd be back anytime soon. Tá? Despite what they said, I decided that I had to leave. Apesar do que eles disseram, decidi que tinha que ir embora. Então esse despite é o apesar do que aqui é do que eles disseram. Despite what they said. Apesar do que what eles disseram, they said. Despite what they said, I decided that I had to leave. Ele tinha que vazar. Deu ruim. As my GPS just wasn't working. Porque, né, como meu GPS simplesmente não funcionava, I asked my aunt and uncle the most efficient way to get to the highway. Ele perguntou aos tios a maneira mais eficiente de chegar à rodovia. Então, a mais eficiente, a melhor, é the most efficient way. Way é o jeito, a forma, a maneira. The most efficient way to get to the highway. They gave me a puzzled look. Puzzled look puzzle vem de quebra-cabeça. Então, um olhar que é puzzled, ele é confuso. É aquela coisa do quebra-cabeça quando ele está embaralhado e você não sabe, né? Então, eles me deram um olhar de quebra-cabeça quando ele está daquele jeito todo bagunçado. Peraí, como assim? But we thought you were staying the night. Mas pensamos que você ia passar a noite. Eles ficaram confusos. They gave me a puzzled look. Você não vai passar a noite?
I told them I couldn't because I had work the next day and I couldn't afford to miss another day. Então, falou que não podia porque tinha que trabalhar no dia seguinte e não poderia perder mais um dia. Couldn't afford, pessoal, eu não poderia me dar ao luxo. Ao pé da letra é isso, tá? Tenho que trabalhar no dia seguinte e couldn't afford. Não posso me dar ao luxo, não posso. Eu só coloquei ali não poderia, né? Mas você pode colocar, não posso me dar ao luxo de miss another day. Perder outro dia. It's much better if you leave tomorrow morning. Trust us, you'll get lost. Então, melhor que você vá amanhã de manhã. Confie em nós, você vai se perder. I shrug it off. Eu dei de ombros. E disse para eles não se preocuparem. And told them not to worry. Dei de ombros. Então, shrug it off. Dei de ombros. É realmente isso. Essa expressão para falar. Como que eu falo dei de ombros em inglês? Shrug it off. I shrug it off. Don't worry, I've got a pretty good sense of direction. Então, não se preocupe, eu tenho um senso de direção legal, né? I could find my way out of the Sahara Desert. Eu poderia encontrar o caminho para sair do deserto do Saara, né? Isso aqui é legal porque ele fala assim, I could find, eu poderia encontrar my way out. O meu caminho para fora do deserto do Saara. Ou seja, eu conseguiria encontrar a minha saída. É mais ou menos isso. Eles usam muito isso no inglês. Até do deserto de Saara. Se você me colocasse lá, I could find my way out. Eu poderia encontrar a minha saída. É mais ou menos isso ao pé da letra, tá? Ou seja, eu poderia encontrar o caminho para sair. I could find my way out do deserto de Saara. Looking aggravated, they strongly advised me to stay the night for my own sake. Então, aí já mudou. O negócio tá ficando tenso. Parecendo irritados, eles me aconselharam a passar a noite ali for my own sake. Para o meu próprio bem. Tá? O meu próprio bem, my own sake. Né? On, próprio, sake, bem. Meu próprio bem. Né? Minha própria segurança. Their body language was weird too as they became more serious and insistent. Então, linguagem corporal deles também era estranha à medida em que se tornavam mais sérios e insistentes. A coisa tá ficando tensa, né? Vou mudar minha voz aqui. My uncle stood shaking his head and my aunt began to move about the place. O tio dele ficou balançando a cabeça e a tia começou a se movimentar pelo local. Picking up a set of keys to unlock what I assume was a spare bedroom. Pegando, então a tia, né, começou a se movimentar e pegou um molho de chaves para destrancar o que ele presumiu que seria ali um quarto de hóspedes, tá? Quarto de hóspedes aqui, ó, uma forma de falar é spare bedroom. É como se fosse um quarto sobrando. O quarto é um spare bedroom. É um quarto de hóspedes. At this point, a essa altura. Então, at this point é usado para isso, ó. Ele já contou toda a história, né? Tudo que está acontecendo, você já tem todo esse contexto. Então ele chega na história e fala, ó, at this point, a essa altura, eu já estava ficando incomodado e irritado. I sighed. Esse sighed, eu suspirei. Esse, fine, I'll stay the night then, but I have to get up very early for work, I said. Então ele falou, tudo bem, passo a noite, tenho que acordar cedo para trabalhar amanhã. Né? O negócio estava tenso. Both of them seemed strangely ecstatic that I was staying the night. Então eles pareciam estranhamente extasiados por eu passar a noite ali. Cara, assustador, tá? As soon as they went out of the room to get bed sheets and pillows, I ran out of the door. Assim que eles saíram do quarto, as soon as they went out of the room, tá? Esse as soon as, assim que, tem essa ideia de, ó, assim que eles saíram, assim que tal coisa aconteceu, as soon as they went out of the room, o que ele fez? Ele saiu pela porta, fugiu pela porta, saiu correndo, got in my car and hastily pulled away. Entrei no carro e me afastei com pressa. Meteu o pé. I know it was rude, but I suddenly felt the urge to get out of there quickly. Eu sei que foi rude, né? Rude, é rude mesmo. No sentido de, poxa, foi mal educado. Eu sei que eu fui mal educado. I know it was rude. Mas não foi legal da minha parte. Mas de repente, but I suddenly felt the urge. Esse felt the urge é sentir a vontade, tá? Mas de repente eu senti a vontade de sair dali rapidamente.
It seemed to take me ages, but I finally found my way back to the main highway. Pareceu levar séculos, mas finalmente eu encontrei o caminho de volta à rodovia principal. Ele usou aqui de novo, ó. Demorou, mas eu finalmente o quê? Found my way back to the main highway. And drove back through the night, wondering why my cousin had never turned up. E voltei noite adentro, ele dirigiu pra caramba pra ir, né? Então voltou dirigindo, me perguntando por que o meu primo nunca havia aparecido. Tá? Had never, nunca havia, é esse had never. Turned up, aparecido. Esse turned up é um phrasal verb para falar aparecer. Aqui, turned, porque tá no passado, né? Had never turned up. I got home several hours later than I expected. Então, chegou em casa várias horas depois do esperado. It was after midnight and I didn't want to wake my parents up. Já passava da meia-noite, eu não queria acordar os meus pais, tá? Não queria, I didn't want to wake up. Wake up é acordar, tá? Só que ele estava acordando quem? Os pais. Então, eu não queria, I didn't want to wake my parents up. Então, my parents vem no meio do wake up. Wake my parents up. Tá? Acordar. Quem você está acordando? My parents up. Climbing over my fence and entering the back door, I noticed that the kitchen lights were on. Ao subir a cerca e entrar pela porta dos fundos, aqui ó, climbing over, de novo, ing, mas não quer dizer subindo a cerca, não. Subindo a cerca e entrando, não. Ao subir a cerca e entrar pela porta dos fundos, percebi que as luzes da cozinha estavam acesas. As soon as I took my first step through the door, I saw my mom sitting there looking impatient. Assim que eu dei o primeiro passo, pela porta. Esse pela porta, through the door. Through the door. Tá? Pela porta. Tá chegando. Eu quero ver o que a mãe dele vai falar. Olha só. Where have you been? Onde você esteve? Isso aqui é verbo, né? Presente perfeito na essência. Onde você esteve? Ela não perguntou exatamente o tempo. Ela tá falando, onde que você estava? Where have you been? I was at Aunt Deborah's, I told you. Tava na casa da tia Débora. A tia Débora, né? Eu te disse, eu te falei. I told you. Then why did she call saying you never arrived? Então por que ela ligou falando que você nunca chegou? To this day, I still have no idea who I visited. Até hoje, eu ainda não tenho ideia de quem eu visitei. Vocês entenderam a história? Deu pra entender? Ele não foi pra casa da tia dele. Ele foi pra casa de... Esse tio e tio dele eram tipo duas pessoas desconhecidas. Como ele não conhecia, só tinha falado no telefone com um primo, e o primo não chegou na casa, olha que loucura, né? E aí, pessoal, to this day, até hoje. Até hoje, eu não tenho ideia de quem que eu visitei. To this day, I still have no idea who I visited. Certo? The end. Fim. Se essa história te ajudou, se esse conteúdo te ajudou e se você gostou desse formato, né, se de alguma forma você aprendeu alguma coisa, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e distribui para outras pessoas também, assim a gente consegue ajudar mais gente, certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço.